Vamos falar de princípio. A gente ainda está na apostila de 2017, porque 2017 rendeu. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas de novo esse assunto. E o mais engraçado é que tem coisas aqui que ele falou lá em 2007 e a gente ainda em 2020 não fez. Né? Então, é isso. É de novo, de Você novo, de sabe, novo, até. você sabe que essa semana eu conversei com um médium, e um médium estava falando comigo sobre isso, né? Nossa, fiquei surpreendido, escutei a aula e inacreditável como estava tudo aí, como eles falaram tudo para a gente, como é que a gente não percebe, como é que a gente não faz essa leitura, como a gente é atrasado. Eu falei, olha, na verdade a gente tem que pensar que tudo está escrito, mas não era para ser dito naquele momento, né? O que eu acho que fica para mim, primeiro, assim, a comprovação de como nós somos abençoados em ter essas entidades que nos faz pensar, a se mexer, a sair da zona de conforto, a se melhorar. Ó, Porque a Lica acabou de entrar. ela escuta depois esse pedaço que eu falei. Porque o que acontece? Tudo bem, né? Muita coisa do que o pai falou, né, nesse início de aula de 2017, a gente está vivenciando agora. Não é que a gente não aprendeu, porque vamos lá, primeiro o nosso subconsciente registrou lá em 2017. Né? Essa aula está, vários comentários aqui nas aulas passadas, olha, é verdade, nossa, eu lembro dessa aula, nossa, eu lembro, a Aninha falou, eu lembro do pai falando exatamente essa frase. Então, isso está registrado no subconsciente, primeira lição. Né? De alguma forma, isso está fazendo sentido para que a gente se apoie num conhecimento e num conteúdo que já está absorvido. Porque se fosse para a gente utilizar de alguma outra forma, isso teria sido encaminhado de alguma outra forma. Só que aquela questão das mudanças internas. Então, o que eu falei? Eu falei, pô, mas a gente faz tudo isso, então para que um mundo melhor? Né? Eu falei, olha, a gente só pode falar em mundo melhor quando a gente tivesse melhorado. Porque nós somos um dos elos dessa corrente que vai fazer um mundo melhor. O quanto você se melhorou de 2017 para cá? Você percebe essa mudança? Você percebe que você cresceu ou melhorou em alguma coisa? Não, sim, claro, foi em vários aspectos. Então você se melhorou. Imagina se você ainda fosse aquele ser humano de 3 anos atrás, sem essas melhorias, passando por esse estágio de consciência na situação que nós estamos vivendo. Então, de alguma forma, todos nós estamos conseguindo passar, enfrentar e melhorar o mundo que está aí através da melhoria interna. Então, é importante achar que está... Porque, nossa, eu estou me sentindo muito ruim de não ter feito absolutamente nada. Não, você fez. Se você se melhorou em 3 anos, você está mais pronto, com uma outra consciência para vivenciar o que você está vivenciando hoje de uma forma diferente do que você estava 3 anos atrás. Então, é essa consciência que a gente precisa ter nesse exato momento. Então, não são tamancadas, né? Ah, estava tudo dito. Mas se a gente não estivesse vivendo a pandemia, isso não teria esse sentido para a gente hoje. E eu só consigo ter o entendimento do que está escrito e o que a gente está relendo pelo estágio de consciência que a gente tem hoje. E o quanto ainda a gente pode se melhorar. Então, eu acho que, em resumo geral, essa revisão de apostila, essa revisão de conteúdo, ela está aí para nos mostrar, né, o quanto a gente vem exercitando, e é um exercício difícil no nosso dia a dia, e o quanto eu ainda posso melhorar. Porque não tem ninguém completo, gente. Todos nós aqui estamos aqui se melhorando. Tem semana que vai bem, tem semana que não vai, tem semana que aflora um monte de sentimento lá de trás, e aquilo já não faz sentido. Aí você começa a se incomodar, até pelo que você está pensando e pelo estado de espírito que você está. Isso é legal.
Então, a gente tem que comemorar e tem que perceber e tem que ter consciência dessa melhoria contínua que nós estamos tendo. As apostilas servem para isso. Mas vamos lá, desculpa, eu só queria fazer esse introito, porque eu acho que é de muita valia para todo mundo. A aula que a gente vai fazer hoje se chama Princípio. Estude o princípio, forme o seu conhecimento a partir disso e nunca esqueça que somente ter conhecimento não resolverá as coisas. O princípio está interligado com o realizar, com o fazer, com o praticar, com a atitude. Quem faz as coisas pela metade, ou quem não completa o propósito, ou efetivamente não realiza, ou não aprende. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que muitas vezes vocês fazem as coisas pela metade. Pegam uma informação e seguem daí para frente, sem se preocuparem com o princípio. Daí vocês tomam decisões, julgam ou simplesmente codificam, aceitam e seguem. E aí o que me chamou a atenção foi que a meditação de hoje foi em cima do símbolo da suástica, que para todo mundo pertence ao nazismo. E na verdade não é. Ela foi feita, ela tem 5.000 anos de existência, né, que se desenhava. Ela pertence ao budismo, ao jainismo e esqueci o outro, e também ao xamanismo, né? E ela vem representando boa sorte e bem-estar. Só que a maioria de nós não sabe disso. E a gente sempre liga a suástica com o nazismo. Na verdade, foi Hitler que usurpou esse conhecimento e trouxe. Então, é bem isso que ele falou, né? Vocês pegam uma informação pela metade, seguem daí para frente, não se preocupam em buscar o princípio, e vocês saem tomando decisões, julgando, ou simplesmente codificam, aceitam e seguem. Isso está errado. Não, deixa eu só terminar essa última frase. Isso está errado. Não entrem no fluxo contínuo da rotina, do todo, sem ver o fundamento. Vocês são seres inteligentes que sabem pensar, discernir e possuem o livre-arbítrio, mas procurem conhecer as coisas profundamente. Então, é o que a gente exemplifica, se a gente fizer um exercício de pensamento, quantas ações diárias você toma por impulso e quantas ações diárias você toma ou opina após pensar dessa forma, olhando exatamente o ponto. A gente toma 90% das respostas que a gente dá ao longo do dia, a gente toma de supetão. A gente já se acha dono do conhecimento e da razão. Bateu a pergunta, tu responde. Né? Aquele impulso. E o que a gente tem que lembrar é que, assim, depende do tom de voz ou da forma com que aquilo foi colocado, ele te leva e te induz a uma decisão. É como falar um palavrão ou xingar uma pessoa, né? Com uma palavra que possa ter duplo sentido. Pô, vai não sei o quê, e dar uma risada. É brincadeira. Agora, se eu esticar o dedo e falar, olhando no fundo dos seus olhos, a mesma palavra, você vai ficar ofendida. Então, a gente se deixa influenciar, muitas vezes, pelo outro, pela emoção que o outro teve e como ele reagiu a esse comentário, do que eu fazer a própria análise. Do que eu não entrar na rotina e na massa, que foi a aula passada. Você se deixa entrar na massa e responder de supetão, você só respondeu na sua emoção. Mas isso é algo bastante difícil. E isso é um exercício legal para fazer dentro da empresa, gente. Ou em clima familiar. Reuniu a família inteira, pensa antes de falar. Que as brigas começam assim dentro de casa. Fulano falou, fulano já respondeu. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, foi isso que você disse. Por quê? Porque eu interpreto de uma forma
que é diferente da sua. E isso está ligado ao tom da voz, à sua fisionomia, à altura que você disse, se eu acho que você foi sarcástico ou não com o comentário. E é engraçado o que você falou aí, e é bem isso, né? As emoções que a gente vai liberando, porque na hora que eu mostrei, porque primeiro eu falei cura profissional, no poder e na vontade, mostrei a foto. Na hora que você mostra a foto, a primeira coisa que aparece desse tamanho não é a suástica. E aí uma pessoa mesmo escreveu, ela virou e falou assim, nossa, eu fiquei até assustada, porque eu falei assim, como assim nós vamos meditar nesse símbolo? Né? E você vê a nossa ignorância, nossa, de todo mundo, porque, na verdade, suástica vem do sânscrito, que é savástica, que significa bem-estar. Então, olha como a gente tem uma limitação de conhecimento de todas as coisas, né? E nessa pesquisa, eu descobri também que ela também é um símbolo da roda do arco-íris no xamanismo. Então, um dos caminhos sagrados que a gente fez meditação foi na roda do arco-íris. O símbolo da roda do arco-íris é a... Ele, na verdade, ele é mais arredondado. Para poder fazer o arredondamento. Porque ela vem na representação das 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, assim, olha como a gente julga, que é o que ele vai falar. Por isso que me chamou a atenção, porque aí quando eu comecei a ler a aula, um pouco antes da gente entrar, eu falei, gente, a aula é tudo que foi falado na meditação. Então, ó, conceitos e preconceitos são criados por vocês. A forma como cada um chegará a Deus é muito particular. Como você se conecta a esse universo é uma escolha individual. Vocês estão em um templo de Umbanda para aprimorar e melhorar o desenvolvimento mental e espiritual de vocês. Isso não quer dizer que o budista ou o católico não chegarão na mesma evolução. A religião é feita pelo homem e este segue os seus interesses, as suas vaidades, os seus conceitos e preconceitos. Portanto, a melhor religião é aquela que faça você encontrar Deus em tudo e em todos. Muito lindo, né? Ele é muito desprendido, né? Ele não se apega nem à religião da qual ele está se utilizando espiritualmente para se manifestar. Nem a isso ele tem apego. Ele está totalmente desprovido do apego. É inacreditável. Quer dizer, você não precisa ser um bandista para chegar a Deus e se melhorar. Você pode ser ele fala que você pode ser... Eu até completaria essa frase dele. Talvez um budista ou um católico sejam mais evoluídos que a gente, né? E a gente, de novo... O que eu quero que vocês entendam é que desenvolver o pensamento é entender o princípio das coisas. Muita gente discute, tem opinião, briga por esta opinião, mas se você pergunta qual é o princípio daquela teoria, a pessoa não consegue te responder. A pessoa forma opiniões em cima de teorias que ela nem sabe onde está o fundamento, o que ocasionou aquilo ou a causa. É o acreditar na massa. Eu escuto alguém comentar alguma coisa, crio um novo personagem, já divulgo isso de outra forma, o outro vai interiorizar da forma dele, né? É igual aquele ditado, todo mundo que conta um conto aumenta um conto, e a coisa vai se pulverizando. Tem uma aula dele que ele fala muito desse impacto de mídia que a gente é bombardeado, né? Se você fica em frente à televisão o dia inteiro escutando, aquilo vira verdade. Aquilo vira uma verdade para milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas vão repetir aquilo. Mas você sabe qual é a fonte? Como é que isso chegou? Né? Aonde está esse dado para quem ninguém sabe? Mas a quantidade de fake news, né? E é uma verdade que a pessoa às vezes defende com unhas e dentes, com a própria vida. E mal sabe ela que aquilo é uma fake news.
Ele fala disso aqui agora, ó. O ser humano caminha em massa. Eu quero explicar aqui que vocês não precisam ser levados pelo todo. Ele é até delicado. Eu diria assim, vocês não são todo mundo. Mas ele fala delicadamente. Eu quero explicar aqui que vocês não precisam ser levados pelo todo. O seu livre-arbítrio pode concordar com uma teoria. Então, você se deixa levar porque o livre-arbítrio é soberano. Mas vocês, como seres pensantes e inteligentes que são, têm a obrigação de entender aquilo que estão seguindo pelo princípio, pela causa e não pelo efeito. É sair do fluxo da massa e despertar o conhecimento e o raciocínio do livre-arbítrio. Então, o princípio exige que retornemos ao início para formarmos a nossa opinião. É uma obrigação com você mesmo, porque o conhecimento ninguém tira de você. O que você aprendeu é seu e só você pode resolver fazer uso desse conhecimento ou não fazê-lo. A isso chamamos livre-arbítrio. E fazer positivamente ou negativamente. Porque é o seu livre-arbítrio, que através de um conhecimento, eu posso ter o conhecimento sobre algo, posso utilizar esse conhecimento positivamente ou negativamente. Então, isso é livre-arbítrio, isso é a escolha que ele fala. Então, não vá na massa. Crie o seu próprio raciocínio, faça a sua própria reflexão e, a partir desta, você vai utilizar ou não aquele conhecimento. Quanto a gente tem de conhecimento que a gente não usa no dia a dia, gente? Um monte. A gente conhece sobre um monte de coisa que a gente não utiliza no dia a dia. Mas ele é conhecimento seu. Está guardado dentro de você. Está dentro de uma caixinha. E num determinado momento, você pode abrir ou não essa caixinha e utilizar. Então você não precisa ir sobre a opinião do outro. Respeite, sim, a opinião da outra pessoa. Mas você não precisa concordar com ela ou não. E o não concordar é ter tolerância e não brigar. Porque se você não tiver tolerância e brigar com ela por causa da opinião dela, você está sendo possessivo. Porque você está exigindo que o outro pense como você. E onde está o livre-arbítrio do próximo? Onde é que está o respeito ao próximo? Amar o próximo não é respeitá-lo também? Ai, Jesus. Todos os caminhos te levam a um objetivo, mas é o seu livre-arbítrio que escolhe qual caminho seguir. Para ter compreensão de alguma coisa, é preciso também entendimento. Se fosse tão fácil percorrer esses caminhos, vocês não estariam aqui. Começa que vocês são mestres em criar problemas onde eles não existem. Muitas vezes o problema é gerado só a partir da sua opinião, da sua expressão e da sua colocação. Muitas vezes vocês criam seus próprios problemas. Portanto, compreender vai muito além. É chegar no entendimento real da situação. É um pouco disso que a gente falou, né? É ter o entendimento de que aquilo daquela forma pode ser bom para você e você vai utilizar ele desta maneira, mas é respeitar também a opinião do próximo que vai utilizar o mesmo conhecimento de outra forma. Que para ele aquilo tem uma outra realidade. Ele está em outro estágio de consciência, que pode ser, inclusive, muito mais avançado do que o meu naquela opinião. Seja pelo conhecimento, seja pela oportunidade que ele teve de estudar sobre o assunto, ou mesmo porque ele conseguiu estar num estágio tão legal sobre este assunto, que para ele é uma coisa simples e que para mim vira um problema. Agora, dentro disso que a gente vira problema, que ele coloca, a gente coloca muito se na nossa vida. Ah, mas se isso, ah, mas se aquilo, mas se viesse junto, ah, mas se o navio encostasse no porto logo, entendeu? Se isso, se aquilo. Então, assim, não tem o se. O problema, muitas vezes, é gerado
Até por insegurança, por medo. Não é um problema. Por isso que a gente tem que trabalhar com agora, né? O que eu tenho agora? No agora não tem si, é o que está acontecendo agora. E aí ele continua. Quando vocês não escolhem o caminho correto a percorrer, voltam ao início do problema e têm que aprender novamente. Antes de compreender, vocês podem julgar, mas vocês fazem isso antes de qualquer palavra emitida. Isso eu acho que é um ótimo exemplo, né? Porque a gente vê muito no nosso dia a dia, quando a pessoa fala para a gente, nossa, mas eu vou, ando, e quando eu vejo dá errado, eu volto lá para o início. Minha vida é cheia de ciclos, eu estou sempre no mesmo lugar. Começo um relacionamento, eu começo numa empresa, eu começo a trabalhar, tem sempre alguém que puxa meu tapete. Eu sempre caio e vou ficar desempregado de novo. Eu nunca consigo concluir legal um relacionamento. Chega numa fase do relacionamento, parece que sempre volta tudo lá para trás. O que o universo está querendo te mostrar? Aonde você está errando. Não é o outro, é você. É você que ainda não passou de estágio. E enquanto você não passar de estágio, o universo vai deixar você ali, repetindo de ano. Você não está pronto para o próximo ciclo. Que reforma interna eu preciso fazer? Né? Aí muitas vezes, mas eu nem sei então onde é que eu erro. Então você não está analisando o que você faz no seu dia a dia. Você está vivendo sem olhar o agora e sem construir. Porque a parede só cai se em vez de pôr tijolo e cimento, o dois está pondo tijolo. Se os dois puserem tijolo, ela vai ser frágil. E se só tiver massa, ela já nem fica de pé. Então, a vida, quando repete o mesmo ciclo, gente, é porque está na hora de a gente parar. Está na hora de parar e ver como é que eu estou vivenciando este relacionamento. Como é que eu estou me entregando para ele? Como é que eu estou cobrando ele? Como é que eu estou depositando as minhas expectativas no outro? E aí eu me frustro porque o outro não sou eu. E ele não vai entregar aquilo que eu gostaria. Então eu tenho que aceitar o outro como ele é. E eu tenho que adaptar o meu relacionamento em cima das minhas expectativas. Isso não quer dizer que não tem que ser carinhoso, isso não tem que ser respeitoso, que tem que ser amoroso. Isso tudo precisa. Essa é a combustão. Mas precisa trabalhar isso, né? No emprego, a mesma coisa. Será que todo lugar que você passa tem sempre um danadinho só para puxar seu tapete? Quer dizer, a vida do cara era estar lá. Olha como objetivo de vida do outro que está tentando evoluir e viver a vida dele. Não, ele está lá só para puxar e me derrotar. Você está se achando muito, gente. Menos. Baixa a bola. O que eu fiz ao longo do dia a dia? Que tipo de ameaça eu fui para esse outro? Que de forma que, além de tudo, se eu fui ameaça, eu não consegui mostrar isso para quem interessava, né? Mostrei só para aquele que poderia me derrubar? Você tá ruim, hein? O julgamento é uma palavra que mais erroneamente vocês utilizam no dia a dia de vocês. Tudo vocês emitem um julgamento. Vocês sempre têm uma opinião e são sempre reativos ao julgamento. Quando você se abre ao conhecimento, não tem julgamento, não tem barreiras, tem apenas presença e conteúdo registrado no seu subconsciente. No momento certo, aquela informação registrada vem para a consciência e você se surpreende com a sua habilidade de trabalhar aquele conteúdo. A surpresa vem porque você se esquece de que lá atrás estava aberto para receber o conhecimento e assim poder utilizá-lo no momento oportuno. Eu acho que se a gente tivesse que fazer uma reflexão, eu diria que talvez o sentimento ou as características
A maior característica do ser humano é realmente o julgamento. Como a gente julga pessoas, situações, tudo eu sei. Tudo eu sei. Tudo eu tenho capacidade para emitir uma opinião. Mulher com mulher, então, é impressionante. É o sapato, é a unha do pé que não está feita, é o esmalte que está descascado, é o cabelo branco que está aparecendo, é o brinco, é a roupa. Como vocês se julgam? Como vocês se martirizam uma com a outra? São rivais, assim, extremas, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão até filosófica do mundo, fazendo paralelo do mundo animal, né? Que você tem muito mais mulheres competindo por homens, e aí entra essa coisa da raça animal que vive dentro de cada um de nós. Mas, gente, tirando isso, o quanto realmente eu estou aberto ao conhecer. O quanto eu realmente, sobre cada situação que eu vivencio, no agora, no hoje, eu estou aberto a escutar sem me pegar julgando. A coisa que a gente mais faz é imediato. Vem uma situação, eu acho que eu tenho que ter uma opinião, e aí eu julgo. Mas eu não conhecia, eu não sei os fatos, eu não vi. Às vezes, aquela situação é uma reação, ela não é uma ação. A ação aconteceu no dia anterior, que você nem estava lá. E um xingou o outro, que falou isso, que falou aquilo, e aí a reação está naquele dia, você participa da reação e julga esse processo. Então, assim, talvez o exercício mais difícil, eu acho que hoje, para o ser humano, é de tentar não julgar, ou perceber ao longo de um bate-papo, ele tentar não fazer julgamento. A gente não precisa ter opinião naquele momento, naquele segundo. Se você não está preparado, não tem conhecimento dos fatos, abstenha. Se abstenha de voto, se abstenha de achismo, se abstenha de falar algo que você não vai contribuir. Isso é outro exercício. A minha opinião ou as minhas palavras naquele momento vão contribuir positivamente para aquela situação? Não. Então fica quieto. Escuta. Tem 2 ouvidos. Escuta. Não fala. Por isso que eu gosto do desenho animado do Bambi. Que a mãe do Bambi a mãe do tambor vai visitar o Bambi, que são os coelhinhos, e aí o Bambi está aprendendo a andar. E aí ele anda um pouquinho e cai. Aí o tambor começa a rir. Aí a mãe fala para ele, tambor, ele, sim, mamãe. O que o seu pai disse na mesa do café da manhã? O tambor fala alguma coisa, ele não sabe andar, enfim. Aí ela pergunta o que o pai disse no café da manhã e ele fala, se você não tem nada de bom a dizer, não diga nada. E assim, é super isso, né? Porque se a gente não abençoa, por que a gente faz julgamento? Então é complicado. Devia aproveitar a oportunidade para mandar uma bênção naquela situação, né? E foi o que eu falei, quando é uma situação que eu ainda não consigo abençoar com qualquer outra palavra, abençoa com discernimento. Já é alguma coisa, né? Pelo menos é discernimento que vai voltar para você mesmo. Mas ele completa. Ele completa. Por isso, nós, entidades, dizemos que vocês precisam aprender a perdoar e a ter gratidão. São essas 2 qualidades que isolam e trazem equilíbrio ao julgamento. E isso não é aceitar tudo calado. É absorver, analisar e processar. Cada um tem o seu tempo de compreender e digerir o conhecimento. Muitas coisas influenciam nesse discernimento. A cultura, a família, a educação, as crenças. Mas o principal é estar aberto a novas experiências. Para isso, é preciso não julgar e não criar preconceitos. Matou, né? Finalizou a frase. E aí completa um pouco o que você falou agora há pouco.
Quando as experiências se repetem, o universo está mostrando que você não está pronto para prosseguir. Enquanto vocês forem materialistas, não sairão do lugar, porque os espíritos não podem fazer por vocês. Enquanto vocês forem materialistas, vocês viverão e vivenciarão a energia terrestre. Ficarão presos na roda das encarnações. Nós estamos aqui para ajudar vocês a evoluir, a exercitar a massa encefálica de vocês e a se beneficiar e se alimentar desse poder vibratório do amor e assim poder doar amor para vocês e para todos à sua volta. E aí vai reverberando, né? Porque quem está à minha volta vai reverberar amor das pessoas que vão estar ao redor dele. O outro vai fazer a mesma coisa. E esse é o elo que vai se expandir. Então, isso está ligado quando a gente fala de um mundo melhor. Né? Se não começar de você, que é uma célula, como é que você quer que todo o corpo possa se beneficiar disso? Né? Então, é uma unidade. Começa por você. Em vez de julgar o outro, começa se julgando e se melhorando. A partir de você melhorando alguma coisa, essa alguma coisa vai melhorar e atingir quem está ao seu redor. E quem está ao seu redor vai se beneficiar disso e vai ser multiplicador. E vai levar essa bênção com ela. Essa bênção é que vai reverberar em quem está ao lado dessa outra pessoa. E é assim que a gente vai conseguir produzir uma reverberação de pensamento, de menos julgamento, de mais amor, de mais entendimento. A pandemia tem sido um grande exercício disso, porque ela não tem classe. Ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem etnia, não tem nada. Ela mata o rico, o pobre, ela dá em todo mundo, ela pega todo mundo de todos os jeitos. Né? Então, assim, o que é isso? É uma condição igualitária. Estão todos na mesma condição de vulnerabilidade. Isso não leva você a pensar o que o universo está querendo mostrar para a gente? Que somos todos iguais? Independente de classe, de cor, de renda? De que somos seres humanos? É isso aí. Vale a reflexão, né? Quando a morte chega, vocês não levam nada material com vocês. Vocês levam apenas as emoções que vocês vivenciaram, as positivas e as negativas. E se a gente puder cuidar junto com vocês para que tenham as melhores experiências para irradiar no seu campo astral e atrair mais positividade, nós o faremos. Portanto, busquem conhecer a felicidade e sejam verdadeiramente felizes. Emanar amor é uma escolha. É você que escolhe ter ou não ter amor próprio, amor pelo semelhante, amor por tudo o que existe no planeta. É você que resolve o que doará ao próximo e que retornará a você mesmo. São vocês que precisam entender como a interpretação de tudo o que eu falo afeta diretamente a evolução de vocês. Porque é a escolha de cada um, esse é o livre-arbítrio. Ele encerra dando o livre-arbítrio de novo a nós. Percebe que não são eles entidades que podem agir ou tomar? Eles explicam, eles dão conhecimento, eles mostram como deve ser. Mas isso, no saquinho da vida de positividade e negatividade, aquela pequena intriga, aquele pequeno julgamento, vai enchendo o seu saquinho que vai pesar. Né? Você vai ter mais saquinhos positivos que vai te fazer ter uma frequência elevada ou mais que vai te deixar densa em terra. Às vezes uma pessoa, ela não foi um assassino, ela não cometeu grandes crimes, mas ela foi intrigueira, ela sempre fez julgamento, ela vai pondo. Cada um desses tem lá uma moedinha no cofrinho. No final, o cofrinho de negatividade dela, de experiência, de energia, está super, é uma tonelada ali embaixo, ela está presa à energia da Terra.
Ela não está numa frequência positiva do espírito dela. Então, o que ela vai A gente levar? não pensa nisso, né? Não. Pensar se a gente não fazia. Porque bobo ninguém é. Temos capacidade suficiente para poder fazer reflexão. É o exercício de não fazer. É difícil. No dia a dia, sendo impactado por tudo, na rotina do dia a dia, é filho, é carro, é emprego, é a situação, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu tentando absorver e dar solução para todas essas coisas. Será que todas as coisas precisam ter solução? Será que eu não estou querendo solucionar alguma coisa que é do outro, não é minha? Será que a É gente não verdade. acaba absorvendo o que não somos nós que temos que tratar? Eu posso ter o conhecimento do assunto, mas não sou eu que tenho que dar a resolução dele. Não foi eu que criei. Não sou eu responsável por aquilo que foi dito, feito ou realizado. E a gente está o tempo todo querendo e tentando resolver muitas coisas que, na verdade, nem são nossas, né? Posse, apego. Controle, eu sei, eu faço, eu vou. O outro necessita de mim. Né? Então, esses são os sentimentos que a gente tem trabalhado nas aulas. As lives que você tem feito de quinta-feira têm abordado muito isso. Né? O quanto nós somos apegados a uma série de coisas que nem deveríamos ser. Até porque aquele não te pertence. Na verdade, você é um intruso. Você está metendo sua colher onde não devia, porque o assunto não é seu. Você não é responsável por ele, o que você está querendo dar opinião? Né? Mas a gente faz isso com frequência. A gente faz muito. A discussão é como o pai e a mãe tá realizando ou vivendo o agora deles. Fazendo as escolhas, tomando as decisões, resolvendo fazer. E a responsabilidade eu estou buscando em mim. Por quê? Primeiro, eles têm as faculdades mentais totalmente perfeitas. Eles fizeram as escolhas, fizeram o próprio julgamento. Eles geraram a ação. Eles vão ter que ter a reação. Por que na hora da reação eu quero que a reação, que é o peso e a responsabilidade, venha para mim? Por que eu estou buscando isso? Por apego? Por posse? Por controle? Por que você não assume o que você precisa assumir verdadeiramente, que é assumir as rédeas da sua vida e tocar a sua vida, uma vez que seu pai e sua mãe têm que tocar a vida delas? Ou filho, né? Pai, mãe, filho, o amigo, o marido. Né? Estou citando um exemplo, mas cabe em todas as situações. A gente busca para a gente. Não sei nem por que eu dei exemplo de pai e mãe aqui. Ah, mas meia dúzia aí já tá sabendo, entendeu? Eu estava aqui toda feliz, porque assim, com todo respeito, eu não tenho mais nem pai nem mãe. Então eu falei, essa não é para mim. Aí você pega e me solta filho, né? Então, assim, ninguém merece. Flui, né? Então, às vezes sai coisa que deve ser realmente mensagem para alguém. Mas Mas, isso acontece muito, por exemplo, lá nos atendimentos que a gente falava, o assistente que chega para você atender é aquele que a sua entidade vai falar coisas para ele que você é que precisa, né? E a mesma coisa também se a gente for pensar, que nem no caso do psicólogo, né? O psicólogo, ele sente assim, ai, fulano me procurou. Na verdade, o paciente que chega para você, ele traz a demanda que você precisa. E assim, podemos a dizer sua para cura. todas as coisas, né? Se você vai utilizar o paciente como a pílula do seu remédio, porque isso é autocura, você atrai aquilo que você vibra. É frequência. Se aquilo está chegando para você, é porque você tem um aprendizado com aquilo. Você atraiu. E Não é como foi o você falou. paciente, não foi o paciente que te atraiu. Foi Não você que foi foi. buscar ele. Não foi. Mas assim, isso também em tudo, né? O Tudo. dentista, o terapeuta holístico, a professora, o Sim. diretor, só vai Isso é, chegando. isso é oportunidade que o universo nos traz. Você gera a energia da qual você está vibracionando.
Então, você quer melhorar esse tipo de paciência? Se autocure. Se melhore. Para você mudar a frequência e passar de ciclo, que foi o que eu comecei a falando na live. Né? Se você está atraindo esse tipo de energia, esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, é porque você ainda não aprendeu. O culpado disso é você mesmo. Por que você atraiu esse monte de gente que faz brigadeiro e ninguém mandou brigadeiro para você? Talvez que eu não precise... Aproveita! Não, aproveita para poder cobrar, porque tem mais gente aí que foi entrando no meio da aula, entendeu? Aí você já aproveita e fala. Total Desses filhos. A minha segunda-feira foi acordar com total frustrações, porque eu esperei a semana inteira, todo mundo falando de doce, que ia mandar doce, que o Fernandinho isso, que o Fernandinho daquilo, que o brigadeiro disso. Eu só vi brigadeiro virtual durante a meditação, e eu não vi nada chegar aqui para mim. A Mari já falou que vai mandar para mim, a Mari escreveu aí, eu vi lá em cima, no começo da live, ela falando que para mim ficar tranquilo que ela vai mandar brigadeiro para mim. Que é isso, a gente fica frustrado. Tantos filhos, tantos médiums, né? Tanta gente falando sobre brigadeiro e ninguém mandou nada para mim. Mas você falou no início. O erro foi meu, de criar expectativa nos outros. Eu comecei a live dando exemplo, me colocando na posição. Gente, olha que exemplo. A gente cria expectativa nos outros, achando que os outros vão realizar aquilo. O que eu devia ter feito? Ter ido lá para a panela, feito um brigadeiro de colher para mim e ter comido. Mas como eu achei que eu ia ganhar muitos brigadeiros, eu falei, não vou fazer. Não vou fazer porque vai ficar muito. Né? E aí a mãinha briga comigo. Então, o que eu vou fazer? Deixa os brigadeiros chegarem, eles vão chegar ao longo do dia, são várias pessoas para mandar, e aí eu não preciso fazer. Não fiz, não comi e não ganhei. O que aconteceu? Me frustrei. Aprende. Criou expectativa. Então, pessoas, não criem expectativa de nada, entendeu? Não esperem as coisas achando que elas vão acontecer, porque elas podem não acontecer. Você vê como esse exemplo foi ótimo? Quando você cria expectativas de que o outro seja o que você deseja, na verdade isso não se realiza, né? Então, assim, ó, é a lição de hoje, não criar expectativas. Essa é a lição que vai ficar para a semana, tá bom? 7 dias aí, até a aula da semana que vem e tal. Então, aí, ó, entendeu? Hashtag fica a dica. Ele está reclamando, gratidão que não vou engordar. Fala para ela que brigadeiro não te engorda. Gente, eu acho que é isso. O que fica hoje é, primeiro, não criar expectativas e, segundo, não fazer julgamento. Né? São as duas hashtags de hoje. Então, assim, quando a gente não faz julgamento, a gente também não cria expectativas. E vice-versa também está valendo. Então... Acho que foi bastante proveitosa. Pelo jeito, a gente continua aí para 2017 na próxima segunda-feira, que ainda tem mais... Total. Ó, olha aqui o tanto que ainda tem de folha, ó, de 2017. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de rever esse conhecimento, ver o quanto a gente já se melhorou numa série de coisas, o quanto falta para a gente se melhorar num monte de outras coisas, mas fica para mim sempre a gratidão desse compromisso que a gente tem de estar junto às segundas-feiras, já que a gente não está lá no terreiro, né? Não estamos podendo trabalhar nesse momento, vamos trabalhar espiritualmente, mentalmente, as entidades estão todas trabalhando, estão todas nos ajudando nessa fase, mais do que nunca. Então, gratidão a todos vocês, obrigado por terem vindo, por terem entrado, é sempre muito gostoso ver os nomes, ver as pessoas, lembrar de cada carinha e falar um pouquinho de tudo que está passando e da oportunidade que a gente tem de rever esse conhecimento que, graças a Deus, nós somos abençoados em recebê-los. Só isso. Fiquem bem.